Passando, então, para a despesa pública, de maneira geral, né, ela é conceituada como a soma de dispêndios ou gastos realizados pelo Estado com o objetivo de atender às necessidades coletivas, né, de implementar as políticas públicas e cumprir com as suas finalidades. Da mesma forma que a receita, as despesas públicas ou os gastos públicos também são divididos em gastos orçamentários e gastos extra-orçamentários. Os orçamentários são as aplicações de recursos financeiros que ocorrem durante o exercício e que diminuem o saldo financeiro da instituição. Então, eles só podem ser efetuados após a autorização prévia do Poder Legislativo. Por quê? Porque eles encontram-se fixados no orçamento do órgão ou da entidade. Então, a partir do momento que a proposta orçamentária é elaborada pelo Executivo, é encaminhada ao Legislativo, e o Legislativo vota e aprova esse orçamento, as despesas que ali estão são despesas orçamentárias e já estão aprovadas, porque estão fixadas no orçamento. Então, os gastos orçamentários são despesas orçamentárias. Os gastos orçamentários ou despesas orçamentárias, eles têm como base a estimativa da receita orçamentária, devendo, teoricamente, ser igual ou inferior à entrada de recursos. Por que teoricamente? A gente sabe que, na prática, muitas vezes, os gestores, na hora de elaborar os orçamentos, acabam, superestimando as receitas ou subestimando as despesas, e na hora da execução não é incomum a gente ter receita menor do que a despesa. Então, a gente gera uma situação de déficit orçamentário. Não é tão incomum assim. Então, toda despesa orçamentária deve ser prevista pela lei orçamentária anual do ente ou em leis especiais, leis que alterem essa lei orçamentária e que autorizem esses gastos, essas despesas orçamentárias. Como exemplo, a gente pode citar a despesa com pessoal, né, com folha de pagamento, o salário dos servidores, os investimentos que são feitos pelo órgão público, a amortização de empréstimos e financiamentos, os juros e encargos da dívida que são pagos, entre outros. Tudo aquele recurso que sai e que está dentro do orçamento. Já os gastos, como o próprio nome já diz, e se vocês lembrarem do que eu falei, são dispêndios que não constam na lei orçamentária anual. Por quê? Porque independem de autorização legislativa para serem pagos. Tá? Elas geralmente são oriundas dos ingressos extra-orçamentários que representam a restituição ou a entrega dos valores recebidos nessas características. Então, aqui, novamente, eu cito os mesmos exemplos que a gente tinha lá nos ingressos extra-orçamentários. Então, se a gente lembrar do exemplo que eu dei lá, digamos que tinha sido feito um depósito judicial, de alguma causa judicial, momento que teve o veredito, teve o trânsito em julgado daquela ação, se o pagamento foi destinado a uma das duas partes, o governo que tinha sido, o órgão público que tinha sido o agente depositário desses recursos, nesse momento ele faz a restituição ou o pagamento desses valores sem necessidade de autorização legislativa. Porque o recurso, teoricamente, não é do Estado, ele é apenas um agente depositário. Bom, da mesma forma que a receita, a despesa pública também pode ser observada por dois diferentes pontos de vista. Eu tenho o enfoque patrimonial, que são aqueles recursos que reduzem o patrimônio ou a situação patrimonial da entidade, e que são chamados no setor público de variação patrimonial diminutiva, as VPDs. Já no enfoque orçamentário, eu tenho toda e qualquer aplicação de recursos financeiros dos entes públicos. Então, todo o dinheiro que sai é considerado uma despesa sob enfoque orçamentário. Já no enfoque patrimonial, são apenas aquelas saídas de recursos que impactam negativamente na situação patrimonial. Então, continuando nosso enfoque orçamentário, a gente também tem a segregação da despesa orçamentária em dois grupos, que se repetem quando comparado com as receitas. Então, a gente tem as despesas correntes e as despesas de capital. E é interessante quando a gente olha as despesas correntes e as despesas de capital, facilita a gente na hora de entender a receita corrente e a receita de capital. Então, vamos começar pela despesa corrente.
são todos os gastos que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. E aí entende-se por bem de capital, né? São bens que têm como objetivo a produção de outros bens e serviços, como, por exemplo, máquinas, equipamentos, instalações. Então, falando de um ambiente escolar, a construção de um novo prédio com novas salas de aula para aquela escola é um bem de capital. A compra de projetores, de computadores, seria um bem de capital. E tudo aquilo que não entra nesse conceito de bem de capital entra como um gasto corrente, uma despesa corrente. Então, são gastos de natureza operacional, realizados pelas instituições públicas para a manutenção e o funcionamento dos seus órgãos. Tá? Então, aqui, quando a gente fala, por exemplo, do pagamento de salário dos servidores, de pagamento das contas que a escola tem ao longo aí dos períodos, né, dos meses, a compra, por exemplo, de itens né, para elaboração do lanche, né, nossa, me fugiu o nome, peraí. Merenda. Vou voltar. Então, os gastos que se tem com salário de pessoal, né, gastos com salário de servidores, as despesas de manutenção em geral, luz, água, internet, ali da escola, as despesas, por exemplo, com os insumos para a elaboração das merendas, materiais de limpeza, tudo isso entram como gastos de natureza operacional, despesas correntes. E interessante que as despesas correntes são financiadas pelas receitas correntes. Então, todas aquelas receitas que a gente viu, tributária, com contribuições e etc., elas servem para financiar essas despesas que têm natureza operacional, que têm natureza de manter a atividade daquela entidade do setor público. Quando a gente fala de despesa corrente, a gente também tem uma classificação em 3 grupos, tá? Pessoal e encargos sociais, juros e encargos à dívida e outras despesas correntes. Já as despesas de capital, aí sim, são aquelas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Em outras palavras, são gastos realizados com o propósito de criar novos bens de capital ou mesmo adquirir bens de capital já em uso. E elas também, né, diminuem a disponibilidade financeira do Estado e, no caso, elas são atendidas pelas receitas de capital. Então, a gente tem como classificação investimentos, inversões financeiras, que é quando eu tenho um ativo que já está sendo utilizado dentro da entidade do setor público, mas que não é da entidade, e ela faz a compra desse item, e a amortização da dívida. Então, por exemplo, citando aquela lógica que eu mencionei, está sendo construído um novo prédio para a escola com novas salas de aula, para ampliar, né, por exemplo, o ensino integral, para ampliar a oferta de vagas. Enfim, as despesas relacionadas à construção, as máquinas e equipamentos que são necessários para a montagem dessas salas são despesas de capital. E elas só podem ser financiadas por receitas de capital, ou seja, por recursos que venham com destinação para atender às despesas de capital. Então, eu não posso, na teoria, tá? Eu não posso pegar recursos que vêm de arrecadação tributária para financiar despesas de capital. Só em uma situação que eu posso, que é quando tem superávit de correntes são maiores que as despesas correntes. O que sobra, aí sim eu posso utilizar para financiar investimentos, amortização da dívida, entre outros. Tá? Isso é um ponto interessante da gente ter em mente. A despesa, ela também possui 4 etapas, que são planejamento, que é a fixação da despesa, o empenho, liquidação e pagamento. Aqui, diferentemente do que a gente tem na receita, a despesa ela precisa passar obrigatoriamente por essas 4 etapas. Então, vamos entender cada uma delas. Primeiro, a gente tem o planejamento, a fixação. É quando a gente estabelece, com base na estimativa de receita, o máximo de despesa que eu tenho para gastar. É quando eu planejo as minhas despesas. Quando eu fixo o quanto que eu vou gastar de despesa orçamentária no período. Tá? E ela também está vinculada lá à lei orçamentária anual. As outras 3 etapas são etapas de execução da receita, da despesa orçamentária. O primeiro, a gente tem o empenho, que é quando eu faço a nota de empenho, né, que é
quando eu faço a reserva de recurso, a reserva de dotação orçamentária para a execução daquela despesa específica. A liquidação é quando eu tenho a efetiva prestação de um serviço ou recebimento daquele bem e o pagamento vai ser realizado em um momento seguinte, futuro. E o pagamento é quando eu tenho a saída do recurso de dentro da entidade do setor público para, no caso aqui a gente está falando de uma compra, né, para o fornecedor, tá certo? Então, obrigatoriamente a despesa tem que estar planejada, ou seja, ela tem que estar fixada no orçamento, ela tem que ter uma nota de empenho, ela tem que ter a liquidação para aí sim poder ter o pagamento. Dentro desse conceito de despesa, surge o conceito de restos a pagar, né? E aí, pegando novamente a Lei 4.320, de 64, no artigo 36, menciona que restos a pagar são as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Ou seja, em outras palavras, a gente pode dizer que o resto a pagar é uma despesa que foi empenhada, mas que não foi paga. Então, uma vez empenhada, ela pertence ao exercício financeiro, onerando as dotações orçamentárias daquele exercício. Ela era daquele exercício, do ano corrente, mas ela não foi paga naquele ano, tá? Quando o pagamento fica para o exercício financeiro seguinte, a gente classifica essa despesa como restos a pagar. E a lei menciona da questão do processado e não processado. Qual que é a diferença? Os restos a pagar processados são despesas que foram empenhadas e liquidadas dentro do exercício financeiro, mas o pagamento fica para o próximo. Já os restos a pagar não processados, a gente tem apenas o empenho dentro do exercício, ficando a liquidação e, por conseguinte, né, o pagamento para o próximo exercício. Então, a diferença é resta a pagar processado, já teve liquidação. Resta a pagar não processado, não teve liquidação. Então, parou ali, né, na etapa do empenho. Para a gente finalizar, resta a gente dar uma pincelada rápida, até porque é um conceito bem abrangente, sobre as demonstrações contábeis. Então, demonstrações contábeis são relatórios, tá, que evidenciam, para um determinado período, e quando a gente fala de entidade do setor público, a gente fala normalmente de ano, tá? As informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e também física do patrimônio de entidade do setor público e suas alterações, suas mutações. Se a gente for pegar aquele nosso arcabouço teórico, né, normativo, que a gente viu lá no começo da apresentação, a gente tem ali a Lei Complementar 4.320 de 64, a Lei Complementar 101 de 2000, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, que fazem referência às normas internacionais, elas estabelecem 6 demonstrações contábeis, além das notas explicativas, que são documentos auxiliares dessas demonstrações. Então, a gente tem o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido. É muito específico entrar em cada um deles para a gente ver qual informação vai em cada um deles. Mas é interessante, pelo menos para esse momento inicial, e aí depois, em outro momento, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar mais, especificamente nas demonstrações, mas é interessante a gente saber que tipo de informação eu consigo extrair de cada uma delas. Quando eu falo do balanço patrimonial, eu tenho a composição do meu patrimônio. Eu vejo quais são os ativos daquela entidade, quais são as obrigações, meus passivos, e seu patrimônio líquido. Quando eu falo do balanço orçamentário, eu estou observando o resultado orçamentário, tá? Ou seja, se há superávit orçamentário, se há déficit orçamentário, se há equilíbrio. O balanço financeiro, eu estou olhando o resultado financeiro. Quando eu falo de financeiro, estou falando de entrada ou saída de recurso do caixa. Quanto de caixa foi consumido ou quanto de caixa foi gerado dentro daquele período. A demonstração das variações patrimoniais, ela apresenta o resultado econômico ou o resultado patrimonial. Ela é o confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas. A demonstração dos fluxos de caixa, elas também apresentam o resultado financeiro, só que com uma abordagem diferente. No final das contas, o balanço financeiro e a DFC, eles apresentam o mesmo resultado, só que observando por aspectos diferentes. E a demonstração das mutações do patrimônio líquido mostra como se deu a variação do meu patrimônio líquido.
Então, se na DVP eu vejo o resultado econômico, na DMPL eu vejo como que variou esse patrimônio. Beleza? Então, aqui são as referências, né? Principalmente, a principal referência que tem é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o MCASP, que é publicado pelo Tesouro Nacional, grátis, em PDF, tem um link aí, mas é fácil vocês encontrarem. Alguns outros livros que são interessantes aí sobre a temática. E, novamente, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem aprofundar algum assunto, eu me coloco à disposição. Muito obrigado pelo tempo de vocês.